Eu sempre entro ao vivo bebendo água, gente. A gente sempre faz uma luz. Ai, ai. Vamos fixar. Alberto, já manda para todo mundo essa live daquele jeito. Já manda aviãozinho para todo mundo. Tô entrando na live, gente. Já vou chamar todo mundo aqui. Tô chamando todo mundo. Isso aí. Oi, gente, boa noite. Como que vocês estão? Meu nome é Roxana. Beijo pra Jailinha. Vocês não vão se arrepender de ficar na live aqui. Vocês vão entender muito sobre vocês hoje, eu prometo. Então, mandem aviãozinho, chama o pessoal. Se vocês querem entender alguns comportamentos que vocês têm tido, sobre relacionamentos, né? Sensação de abandono. Seus relacionamentos não estão dando certo. Chama todo mundo para participar, que hoje vocês vão entender um pouquinho. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô chamando o pessoal para entender. Junto com vocês. E vamos lá, né? Começar. Mais alguém? Mais alguém? Oi, gente, boa noite. Oi, Jailinha, como é que você tá? Saudade de você também. Chamar o Alberto pra gente visitar você. Gente, eu vim aqui conversar com vocês. Beijo pra Antônia. Também eu quero ver vocês aqui na live me acompanhando. Gente, vai ser muito legal as informações que eu vou passar para vocês. O nome da live pode estar meio diferente, assim, meio difícil de entender, né? Porque qual foi a proposta que eu mandei aqui para vocês? As emoções da vida adulta projetadas da vida uterina. E aí todo mundo fica... Oi, gente... Fica assim meio, nossa, mas o que deve ser isso, né? Que coisa difícil. Não, isso aí não é pra mim, não. Mas, gente, o que eu tô querendo dizer com o título dessa live? Eu tô querendo dizer que muitas das suas emoções da vida adulta, tá? As emoções que você projeta nos seus relacionamentos, tá? Tanto conjugais, quanto relacionamentos de trabalho, de amizades. Muitos desses sentimentos que nós, quanto ser humano, né, projetamos no outro, na vida adulta, são projeções, são sentimentos que nós sentimos quando estávamos sendo gestados pela nossa mãe. Quando nós estávamos sendo gerados lá dentro do útero da nossa mãe. Por isso o título dessa live, As Emoções da Vida Adulta Projetadas da Vida Uterina. Ou poderíamos falar, as emoções da vida uterina que são
projetadas na vida adulta, né? Então o título ele ficou meio difícil aí, mas na verdade ele tá querendo dizer isso, né? Muitas das nossas emoções estão lá, nessa origem, lá na gestação. E é disso que eu vim falar com vocês hoje. Então eu já vou iniciar, já são 8h06, então eu vou iniciar aqui meu diálogo com vocês para falar sobre isso, tá? Então o que que acontece, gente? Eu já tenho falado há algum tempo sobre esse tema, né? Que me despertou um interesse muito grande, porque me tocou profundamente no sentido de, ao buscar o meu autoconhecimento, eu me adaptei. Oi, Rô, como é que você tá? Tudo bom? Que saudade de você. Ao buscar sobre autoconhecimento, Luciene, tudo bem? Eu me deparei com questões do meu nascimento, né? Da gestação em que eu fui gerada, ou seja, da gestação da minha mãe enquanto estava me gerando. Então, na minha busca de me autoconhecer, né? Eu identifiquei algumas crenças, né? Minhas. Que é isso, né, gente? O terapeuta, ele vive identificando crença nele o tempo inteiro. Você pensa que a gente só identifica crença em vocês? De forma alguma, né? A primeira é a gente se autoconhecer, se auto-observar o tempo inteiro. É por isso que o terapeuta, ele surge terapeuta, né? Acho que nenhum terapeuta virou e falou, eu vou ser terapeuta. Ele nasce terapeuta quando ele observa que essa busca de autoconhecimento traz tanta informação, é tão importante, que ele quer expandir isso para as outras pessoas também. Né? E como contribuição ele quer tanto mostrar, que ele acaba se tornando terapeuta. Pelo menos essa é a minha realidade. Então, na minha busca, né, do meu autoconhecimento, né, eu fui para vários lugares, né? Em cada momento da minha vida eu vou me aprofundando em determinada técnica, em determinada situação. E nesse momento da minha vida, eu estou interagindo muito com essa consciência que o indivíduo na sua origem de fato, né? Então, ao menos nesta encarnação, a nossa origem ela começa na concepção, né? No encontro ali daqueles de espermatozoide e de óvulo, né? Começa ali, né? E aí vem até os dias de hoje numa grande jornada, né? E então eu me deparei com essa ciência, né? De entender porque, né, como que as nossas emoções agora na vida adulta são apenas projeções, são apenas ciclos repetitivos de emoções e situações que eu vivi durante essa minha época de gestação intrauterina. E não só na minha época de gestação, não só enquanto eu estava sendo gestada, mas também parto e as primeiras horas de nascimento são extremamente importantes e os próximos 3 anos de idade. Então, esse momento é onde o indivíduo mais, na verdade, registra, vamos dizer assim, ele registra informações a respeito do que ele conhece quanto sendo universo, o que ele conhece como sendo sucesso, vitória, e ele registra isso no sistema dele de o que eu preciso fazer para obter o sucesso e a vitória, que seria o quê? Se manter vivo, porque gestação ele está sendo o quê? Gerado, ele está sendo formado. Então ele precisa o quê? Garantir uma formação completa dele, o nascimento, né? É óbvio que ele não tem essa consciência de nascimento, né? Mas o sistema biológico dele, sabe? A natureza, ela proporciona isso, né? É o quê? Nós, quanto indivíduos, já estamos aqui para o nosso desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento, ele se inicia e no momento em que você está se desenvolvendo quanto indivíduo, né? Dentro daquele útero, que naquele momento é o que você conhece como universo. O teu universo é isso, tá? O que a gente conhece hoje como universo é um grande útero. Para onde nós vamos, né? O pós-morte. Hoje o nosso pós-morte, né? Realmente o desencarne, a morte. Para onde nós vamos depois que nós morremos? Nossa,
né? A pergunta que muitas pessoas fazem. Então, o que você conhece como universo é a vida que você vive. A morte, nossa, para onde eu vou? Não sei o que eu vou fazer. Então, a analogia com o feto. O que ele conhece de universo é o útero, é a mãe dele. É a mãe. O universo é a mãe. O que acontece pós-mãe, né? Nascimento, nossa, uma grande dúvida. Eu não sei o que acontece, né? E aí, como que esse registro acontece? Você hoje em dia não registra tudo? Então, por exemplo, quando você está indo para o trabalho, primeiro dia de trabalho, você está indo para o trabalho, você quer gastar menos tempo para chegar nesse trabalho, você vai aprender uma rota para você chegar nesse trabalho mais cedo e não perder muito tempo, né? Então você registra, para eu chegar no trabalho mais cedo, perder menos tempo e tal, eu pego tal rota, você registra. O melhor horário é tal horário, você registra. Então isso é só uma analogia, tá, gente? Ou seja, uma comparação. Tudo você registra para que você faça da melhor e mais elevada maneira depois. Não é? Tudo você registra, o melhor caminho é esse, eu gosto mais de relações que são assim, 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 eu gosto de mais pessoas que são assim, 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 tudo você registra. Esse nosso registro, a gente começa desde feto. Tudo ele vai registrando ali. Então, vamos fazer esse salto quântico e ir lá para essa vida uterina, né? Então, o que acontece lá? Oi, Carol, Leandro, como é que vocês estão? Tudo bom? Carol, você vai gostar. Fica na live se puder, que vale muito a pena. Então, o que acontece nessa vida intrauterina? Então, vamos lá, tá? Não dá para eu falar dessa vida uterina sem comentar da concepção, tá? E aí eu vou trazer um sentimento, porque talvez fazendo essa analogia já de sentimentos desde o começo, fique muito mais fácil de entender. Eu vou trazer um sentimento, mas aí vocês entendam que vários outros também se desenvolvem de forma semelhante, tá? Então, por exemplo, uma concepção, o sentimento de abandono. Porque todos nós, em um nível ou outro, temos o sentimento de abandono, tá? Eu não tenho não. Caça aí que uma pontinha você tem. Então, todos nós temos em algum nível, um sentimento de abandono. Eu me sinto abandonada. Como que você pode identificar o sentimento de abandono na vida adulta? Alguns indícios de sentimento de abandono, tá? Você sentir solidão. É uma característica de se sentir abandonado. Depressão. O que é a depressão? É a pessoa se isolar, né? Ela se isola do mundo e às vezes até dela mesma, ela se coloca isolada de tudo. Mas é característica do sentimento de abandono. Que mais? Deixa eu olhar minha cola. Vícios, né? Os vícios, eles são anestesias para o abandono. Para ele não se sentir muito abandonado, ele se anestesia ali com vício, seja qual vício for, qualquer vício, tá? Tudo que é demais tá escondendo uma falta, tá? E no caso de vício, essa falta é do amor. E ele se sente abandonado, tá? A gente vai falar que abandono é esse. Eu tô fazendo um suspense, aguarda aí, tá? Relações amorosas não satisfatórias. Você não dá certo com ninguém. Toda vez que você se entrega, você se doa no relacionamento, você é abandonado, você é rejeitada, né? Essas situações agora da nossa vida adulta são características de quê? Abandono. Esse abandono é um registro que você tem no teu campo energético, tá? E esse abandono vem da onde, afinal? Esse abandono é uma reprodução de uma sensação que você sentiu antes. Aonde? Lá atrás. Na concepção, na gestação, no parto ou nas primeiras horas de nascimento. Vou dar um exemplo, tá?
Pessoas que nasceram de... Gente, como é que chama aquilo? Quando você pega o óvulo, espermatozoide, fecundação in vitro, por exemplo. Quando essa concepção, ela acontece fora do corpo da mulher. Essa concepção, essas células se encontram antes de ser colocada no corpo da mulher, tá? Se essa concepção ela é feita fora do corpo, in vitro, por exemplo, essa inseminação artificial, obrigada, Carol. Esse indivíduo que está sendo formado, ele já vai nascer provavelmente, porque nada é 100%, não existe regra na natureza, né? Não é isso. Mas grandes probabilidades desse indivíduo ele nascer já com o sentimento de abandono. Porque não houve de fato o indivíduo mulher e o indivíduo homem naquela concepção. Ela foi artificial, ela foi fora. Beijo, Cássia. Ela foi fora do corpo. Então a sensação de abandono já começa da concepção. Então eu tô falando de vida uterina, mas vem um pouco antes ainda, vem desde a concepção. Então aí você já começa a ter ideia se a concepção foi agressiva, se foi um estupro, se a mulher não queria, mas enfim, estava casada e sentia que era alguma obrigação, se foi sem amor, se foi por acaso, ninguém estava querendo num carnaval ali, entendeu? Numa esquina ali, entendeu? Tudo isso, desde a concepção, esse indivíduo ele já registra energeticamente, porque já tem energia dos pais ali, tá, gente? Então, desde a concepção. Então, demos um exemplo de sensação de abandono vindo já desde a concepção, tá? Durante a gestação, é muito importante que a mãe se comunique com o bebê, que converse com o bebê, né? Isso garante uma boa formação para aquele indivíduo, né? E, geralmente as mães intuitivamente fazem isso, elas não precisam ser ensinadas a fazer isso, é realmente algo já muito natural para as mães, né? Elas se conectarem com esse feto, né? Então ali, eu sei, gente, que vão existir situações diversas, tá? Durante a concepção. Tem aquela mãe que queria muito engravidar, e aí, ó, a Jailinha comentou aqui, fez um comentário, parênteses, tá? Tanto você que é mãe, quanto você que não é mãe, óbvio, essa live é para todo mundo, porque eu tô falando com pessoas que passaram por um nascimento. Se você tá vivo assistindo aqui, é porque você passou por um nascimento, certo? Então eu tô falando com você. Oh, lindo. Só que, para a pessoa que também quer ser mãe, essa live ela é fantástica, tá? Se vocês conhecerem pessoas que querem ser mães, manda essa live para elas, ainda que elas assistam a reprise, tá, gente? Para elas terem consciência. Porque a grande questão da questão dos nascimentos é porque as pessoas elas não têm consciência sobre a gestação de um indivíduo. Normalmente, e por alguns dados estatísticos que eu vi ali, mais de 50%, eu acho que chega a pelo menos 50% das pessoas não planejam gestação. Então é uma gestação inconsciente, entendeu? E aí essa mulher, ela não tá madura emocionalmente para levar aquela gestação, né? E aí, enfim, tem um desdobramento muito grande, tanto para a mãe quanto para a criança e para a família, o homem inclusive, né? Tá dentro desse contexto. Mas enfim, vamos continuar. Então, conforme eu falei, vão existir vários tipos de gestação. Aquela gestação que a mãe inicialmente se assustou, ela não estava preparada para aquilo, ela não queria ser mãe, né? Enfim, aí aqui tenta o aborto e não consegue, aqui tenta o aborto e consegue, aqui tenta o aborto e se arrepende, aqui pensa em abortar, mas não aborta, e depois se arrepende de ter pensado no aborto e fica com aquele sentimento de culpa, né? Aqui aborta e sente culpa depois. Tudo isso
vai gerar um desdobramento, ou para a gestação que está sendo ocasionada, ou para as próximas gestações que virão, tá? Então, se a mulher abortou aquele bebê e depois de anos vem uma nova gestação, aquele aborto fica registrado no campo dela, tá? E esse outro bebê que vem pode sentir uma sensação de abandono, porque ele sente que tem alguma coisa diferente naquele útero ali. Tipo, já teve alguém aqui. O que tá acontecendo? Que teve alguém aqui e não tá mais. Ele sente, talvez até que seja substituto de uma situação. Eu estou aqui para reparar um erro. Eu estou aqui sendo substituto. Eu estou substituindo. Não era para eu estar aqui. E essas sensações que este bebê tem enquanto está sendo gerado são as mesmas sensações que ele vai reproduzir na vida adulta. E aí ele vai ter relacionamentos, né? Porque veja bem, essa interação dele com a mãe, a nossa interação com a nossa mãe é a primeira relação que a gente tem. É a primeira interação, é a primeira troca. Então a gente está registrando como que é um relacionamento, como que deve ser uma troca. Se eu registro com essa minha mãe lá no útero, nossa, eu não devia estar aqui, eu sou um substituto. Não era eu que tinha que nascer, era outro que estava aqui antes, ali sente uma sensação. Ele vai reproduzir isso nos relacionamentos também. Então ele nunca vai confiar no parceiro, ele sempre vai achar que tem uma traição ali, que ele vai ser substituído. Por quê? Porque é isso que ele aprendeu na primeira relação dele, que foi a intrauterina lá com a mãe. Significa que toda pessoa, toda gestação pós-aborto vai agir desta forma. Falei no começo da live, não existem regras, existem possibilidades. Eu estou criando para vocês os campos de possibilidades, entendeu? Que a pessoa pode, tá? Então aí você vai captando. Dentro dessa realidade que eu tô mostrando vocês vão percebendo dentro de vocês, entendeu? O que pode ter gerado em vocês, por exemplo, a sensação de abandono que vocês sentem. Porque todos nós sentimos em algum grau, a não ser que você já esteja muito trabalhado no autoconhecimento. Mas aí você se moldou. Porque a tua estrutura inicial tinha alguma questão aí para ser trabalhada. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Então, gente, continuando, né? Então, se você tá ali, né? A mãe tá conversando muito com aquele bebê enquanto ela está sendo gerada, ou enquanto a criança está sendo gerada, né? Então, tá tendo uma relação ali de mãe e filho, né? Mas acontece alguma coisa com essa mãe que interrompe esse diálogo, né? Então, sei lá, acontece uma morte na família, né? Um desencarne na família, alguma coisa que tira muita atenção da mãe ali para a gestação, porque preocupa essa mãe, né? E aí essa mãe vai dar atenção para algo externo, para algo que está acontecendo. Essa criança pode entender isso como um abandono. Nossa, cadê aquela mulher que conversava comigo? Não tá mais conversando comigo. Pra onde ela foi? Sumiu. Me sinto abandonado. Entende? Não é que a mãe faça isso com o filho. Oi, Lu, tá... menina, e eu? Imagina, se você está perplexa com esse tema, quando eu descobri, e eu descobri vinculando com as minhas próprias crenças, né? Eu fiquei chocada. E aí, o que acontece? Essa criança ela pode entender. Então, não, conforme eu estava dizendo, não é que a mãe faça de propósito uma situação para atingir o feto. É o que o feto entende do comportamento da mãe. Entendeu? Mesmo a mãe não querendo passar isso para ele. Agora imagina a mãe que quer passar isso para ele. Porque vão existir as mães, e não cabe julgamento aqui, não estou julgando ninguém, não é um julgamento. Mas existem mulheres que engravidaram que rejeitam a gravidez e realmente não querem aquela gravidez. Só que o filho nasce. A mãe tentou pílula do dia seguinte, já quantas histórias, gente, já ouvi. Mulheres que tomaram pílula do dia seguinte. Não, começa por aí. A camisinha estourou.
Então era uma concepção que não era para acontecer mesmo, que a mulher não queria que acontecesse. A camisinha estourou, a pílula do dia seguinte não funcionou, tomou todas as coisas que faz tentar um aborto, não funcionou e o menino nasceu. Então a mulher tem todo. Imagina essa criança. Que ela não vai ter que trabalhar muito autoconhecimento na vida adulta dela. Porque rejeição vai ser o sobrenome dela. Ela foi rejeitada em todas as esferas possíveis e imagináveis, né? Então, existem muitas coisas para serem trabalhadas aí. Mas tá, vamos voltar pro nosso exemplo. Então, a mãe tá lá amando o filho, tal, amando a gestação dela, mas aconteceu alguma coisa, né? Lembrando, gente, o seguinte, que todas as emoções que a mãe sente durante a gravidez, o bebê vai sentir. Porque mãe e bebê são uma coisa só nesse momento. Então o bebê ele vai sentir tudo que a mãe tá sentindo. Tudo, tudo, tudo. Então, deixa eu olhar minha cola de novo. Esse bebê, ele percebe o abandono, né? Durante essa gestação, ele pode... Antes de eu entrar nesse assunto, inclusive, ainda. Calma, eu tô antecipando aqui. Então, beleza. Então, ele pode entender vários comportamentos da mãe como sendo abandono. Isso é que eu estou falando de abandono, tá? Eu não estou falando de todos os outros sentimentos que nós temos aí para conversar. Eu peguei um exemplo de emoção como sendo do abandono pra gente conversar aqui, tá? Por experiência própria minha nos meus atendimentos, a relação do bebê é muito grande com mãe, tá? Com mãe. E se essa mãe rejeita o pai de alguma forma, esse bebê ele também vai nascer com questões com o pai. Esse bebê vai nascer com questões com o pai, porque ela tá muito vinculada à mãe. Se durante a gestação a mãe rejeita o pai, ou se houve rejeição do pai durante a concepção, esse bebê traz no campo energético dele essa mesma rejeição, tá? Porque ele toma ali as dores da mãe. E aí também é um trabalho a ser feito, né? Porque esse pai pode ser um excelente pai, mas não ser um bom marido. Só que esse indivíduo não entende isso porque tomou as dores da mãe. Então rejeita ele como pai. E aí se cria um vácuo também que precisa ser trabalhado, né? Porque aí você tá tomando outras palavras, consteladores que estão presentes. Você tá tomando outro lugar. Você tá tomando uma outra posição nesse sistema que não é teu. Você tá tomando o lugar da mãe em relação ao pai, o seu lugar de filho. Então existem questões, você precisa trabalhar a tua questão com o teu pai. Se ele não foi um bom marido, é uma questão que pai e mãe tem que resolver. Não é você com o teu pai resolver uma coisa que é da tua mãe. Entendeu? E aí, quando os meus clientes entendem isso, há um grande resgate do masculino em si. Porque elas aceitam esse pai. E entendem que ele não foi um bom marido, mas é uma coisa que a mãe tem que entender. A Carol mandou assim: agora fiquei bastante preocupada. Eu me senti muito rejeitada pelo pai dos meus filhos durante minhas 2 gestações, especialmente na primeira gestação. Pois é, então nós já temos tema aí para trabalhar, Carol. Tá? Existem sim situações e, gente, estudar a própria, no seu caso, ele tá falando da gestação do seu filho, né? E isso aí você pode procurar na sua gestação com sua mãe. Que provavelmente aconteceu alguma coisa semelhante, porque a probabilidade da mulher duplicar na gestação dos filhos dela a própria gestação é muito grande, porque são situações que vão se repetindo até elas serem limpas do sistema, tá? Então você pode já dar uma investigada aí na tua gestação, em como que foi a sua gestação com a sua mãe, você sendo gerada, tá? Provavelmente teve uma duplicação
Roxana, você faz atendimentos individuais? Faço. Nossa, uma ótima pergunta, né? Eu apareço na live e acabo não comentando. Então, todos esses temas que eu trago aqui na live, gente, são muitos temas, inclusive, que eu observei durante consultório, né? Durante os atendimentos, né? Conforme eu falei, também faz parte muito do meu autoatendimento. Então, eu acabo trazendo para autoatendimento, não, autoatendimento. Então, eu acabo trazendo para a live temas que eu trabalho muito dentro dos meus atendimentos individuais. Aí a Carol, verdade, não tinha me ocorrido isso. Inclusive, a Carol tá comigo fazendo um trabalho muito bonito aí. Eu sou muito grata pela confiança. Então, gente, o outro exemplo de abandono, a gente já falou de abandono na concepção, um exemplo, o abandono na gestação é esse, né? Da mãe ter essa conexão com o filho e ele não sentir. E aí, de repente, some essa conversa, esse diálogo, e ele se sente abandonado, tá? Outra coisa que acontece é o seguinte: as mães que tiveram vícios durante a gravidez, né? Então, se você teve na sua gestação, sua mãe não abandonou alguns vícios, isso diz muito sobre você, né? Porque o que eu comentei com vocês antes do começo da live, no começo da live, que vício é uma característica da sensação de abandono. É você querer tampar o sol com a peneira. Se a sua mãe tinha vícios, ela já tinha questões de abandono. E por ela ter esses vícios, por ela talvez não se alimentar bem, ou não deixar de comer certas coisas, ou tomar álcool, por exemplo, álcool, fumo, não se cuidar durante a gestação e ainda ter esses vícios, você pode se sentir rejeitado por ela, né? Porque, tipo, é como se essa gestação, ela não quisesse essa gestação, ela não tá cuidando de mim como eu deveria ser cuidado, ela não tá ligando para essa questão. Então, ela se sente rejeitada. E a questão do abandono, uma vez que ela já tem esse vício, ou seja, nós sabemos de crenças que são passadas, né, pela ancestralidade aí. Então, essa crença, às vezes, nem é minha, a de abandono necessariamente. É da minha mãe, que passa para mim, tá? Isso a gente chama de crenças pelo DNA. E aí é uma questão de abandono dela, ou de alguma ancestralidade, mas que vem para o meu campo, pela ancestralidade. E acaba que vem para mim por quê? Para quebrar, olha que agressivo, né? Nem precisa disso. Para quebrar essa repetição. É como se fosse assim, olha, tem uma questão aqui no campo familiar. Quem vai limpar isso aqui, gente? Aí a ancestral lá de trás, eu não, próximo. Aí a sua bisavó joga pra tua avó. A tua avó fala, opa, também não, próximo. Aí joga pra tua avó fala, ih, eu também não vou cuidar disso aqui não, próximo. E aí chega em você, e aí? Você vai trabalhar isso ou você vai falar próximo e vai jogar pros seus filhos resolverem, né? Então é isso. Então, se caiu no teu colo e você tá tendo essa consciência, você tá tendo a oportunidade de limpar isso do teu campo e do campo dos teus familiares, tá? Porque quando você limpa isso, você possibilita que todos os outros que estão conectados a essa rede energética familiar se beneficiem disso também, inclusive, principalmente os seus descendentes, tá bom? Eu posso estar falando muita informação de uma vez só. Se alguém ficar com dúvida do que eu tô falando, falar, Roxana, fiquei curiosa, não entendi, pode me chamar no inbox depois que a gente conversa, enfim, tá? Eu gosto muito de explicar, adoro explicar, então pra mim não é perrengue nenhum, tá? E eu fico até sabendo se tá claro o suficiente, se apesar de eu estar trazendo muitas informações, tá sendo claro. Inclusive, vocês podem me dizer agora, nos comentários, se eu tô sendo clara o suficiente, se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô trazendo de informação para vocês. O terceiro lugar, né, que a gente falamos de concepção, falamos de alguma questão da gestação, agora eu vou falar de parto.
Em que situação, durante o parto, esse indivíduo pode se sentir abandonado? Partos cesarianas. Nossa, Carol, e no caso de abortos espontâneos? Então, a questão, dando uma pausazinha aqui só para responder a Carol. Na questão de casos de abortos espontâneos, é óbvio que cada caso é um caso. Há de se analisar a questão, ver o que está acontecendo em pontual, em particular com aquela pessoa. Mas se são abortos espontâneos consecutivos, se já vem acontecendo, se tem histórico familiar. Oi, Nilza, boa noite. Seja bem-vinda, ainda tem muito assunto, pode ficar que a gente vai conversar bastante. Agora eu estou falando de abortos espontâneos. Então, se tem muitos abortos espontâneos ao longo do histórico familiar, tá? E inclusive com a própria pessoa, né? Ela tá tentando, tá ali na segunda, na terceira gravidez tentando e ela aborta. Existe algo para se observar não só com a mulher, mas também com o homem, tá? Porque a gente deixa muito o homem de lado, né? Como se tudo fosse uma questão apenas do feminino. E não é não, né? Nesse caso em particular, inclusive, tem que se olhar os dois. Por quê? Porque para casos de abortos espontâneos consecutivos, existe alguma treta ancestral aí para ser trabalhada. Por exemplo, aconteceu alguma coisa lá atrás, tanto de um tanto quanto da histórico familiar da mulher, ou do histórico familiar do homem, ou dos dois, né? Porque as mesmas energias se atraem, então os dois podem ter esse mesmo histórico familiar. Algum histórico familiar muito intenso, para vir na energia da família, falar assim, não tem que mais nascer mais ninguém dessa família aqui não. Vamos parar a produção desse sistema familiar, porque não pode mais nascer ninguém nessa família. É uma energia, uma crença que está no contexto familiar. E pode ser trabalhado, na verdade, deve ser trabalhado. Tudo é energia e tudo é mutável. Nada é fixo, né? Temos a lei de Lavoisier aí, né? Tudo se transforma. Então pode ser transformado. Mas para ser transformado, como eu digo, tem que ser primeiro identificado. Então há de se olhar o histórico, a ancestralidade dessa mulher. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo até que eu vi há pouco. Existe caso de um soldado na família, tá? Esse soldado foi para uma guerra e matou um monte de gente, tá? Para a biologia, morte é morte. Independente se ele é um assassino ou se ele é um herói nacional, ele matou um monte de gente. Entendeu? Sei lá, ele era um justiceiro lá no Nordeste. Matava todo mundo lá. Ele era o herói da cidade, só que ele matava. Tá registrado mortes nesse histórico familiar, nessa ancestralidade. E aí, na energia, vem, não vou não. Sabe um exemplo? Vou dar outro exemplo. Alemães. Descendentes alemães. Por muito tempo, talvez as gerações agora já estejam limpando muito isso, mas os descendentes alemães, eles tinham crença muito pesada por causa do Hitler. Porque como ele era esse personagem da história, eles tinham vergonha de ser alemães e de falar que eram alemães, né? Então essa podia ser uma energia dentro do familiar deles que poderia projetar o não nascimento mais naquela família, tipo, não vamos mais colocar alemães na terra. Deu para entender a analogia? Então, no caso de abortos espontâneos consecutivos, há de se olhar para a ancestralidade. Porque é como se ela estivesse falando assim, dessa família não mais. Vamos parar produções dessa família aqui. Entendeu, Carol? Ficou claro? Então, agora vamos voltar para
para o que eu estava falando antes, eu parei para responder a pergunta da Carol. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui, tá? Vocês falaram que eu tô sendo claríssima, então eu vou continuar, tá? Exemplo de abandono depois da gestação, no nascimento, isso, no parto. Pronto, era isso que eu ia falar. Então, como que esse indivíduo pode ter registrado, porque eu falei, para quem perdeu a live, eu falei que essa sensação de abandono pode ter vindo da concepção, da gestação, do parto das primeiras horas de nascimento, até os 3 anos de idade. Tem muito pai novo aí, hein, que eu tô sabendo nessa live. Presta atenção, assiste essa live 3 vezes pelo menos, hein. E até os 3 anos, esse indivíduo, ele tá registrando tudo. Aí, beleza. Isso se ele não registrar abandono em todas essas fases, né? Concepção, gestação, parto, as primeiras horas e os 3 anos de vida. O que não é impossível, tá? Não é impossível, eu garanto isso pra vocês. Então, como que esse indivíduo pode registrar o abandono durante o parto? Já falei isso 1 milhão de vezes e não dou continuidade, né? Parto cesariana, por exemplo. Parto cesariana não é um parto normal. Não é um parto natural. Pronto, normal não é um parto natural. Não é um parto natural. O indivíduo, ele não faz força para ir para a vida, né? Ele não passa pelo canal vaginal. E passar pelo canal vaginal tem muito significado. Muito significado. Porque ele passar pelo canal vaginal significa eu estou colocando força para executar essa ação. Eu fui gerado, estou formado e agora eu finalizo essa atividade, porque já estou formado, estou completo. Então agora eu finalizo essa atividade no nascimento. Então eu coloco força para passar por ali. É um ritual de passagem. Ele está indo para a luz, né? Ele está fazendo esse ritual de passagem, então ele se sente capaz, ele se sente, né? Consigo, nasci, sou vitorioso, eu consigo fazer as coisas. E também é um ritual o ritual de passagem é um ritual de despedida. Ele está saindo daquele universo que ele entende como sendo a verdade, que é o interior da mãe. É tudo que ele conhece. Ele passou 9 meses, 7 meses, depende, 6 meses. A quantidade de tempo também influencia, tá? É muito assunto, gente. Então, se você nasceu prematuro, existem significados para isso, tá? E aí você nasce. Então, nossa, é um ritual de despedida. É o tchau, o último adeus, é o abraço de despedida, aquela passagem pelo canal vaginal. Só que aí o indivíduo não nasceu de parto normal, ele nasceu de cesariana. Ou seja, não foi natural, ele foi arrancado. E isso pode gerar uma sensação de abandono. Porque ele estava lá, de boa, num quintinho duro, de repente, abriu o céu e foi retirado. Isso para partos cesáreos, e principalmente aqueles partos cesáreos, tipo, nossa, tá acontecendo alguma coisa, vamos fazer a cesariana agora. Eles chamam de eletivos, eu acho. Né? Tava programado natural, mas aí deu algum problema, e não, vamos fazer uma cesárea, vamos abrir agora. Né? Isso, gente, o que acontece com esse indivíduo? Vamos lá, agora vocês vão entender, mulheres. Homens também. Não foi só a mulher que nasceu de cesárea, né? O que acontece com esse indivíduo que sente essa sensação de abandono, né? Então, por que sensação de abandono durante parto cesariana? Porque estava dentro da mãezinha dele, de repente não estava mais. Tem um cara super estranho que me tirou, mas ele não tá muito ligado para aquele cara. Ele tá ligado que não tá mais com a mãe. Cadê a mãe? Cadê a mãe dele? E para piorar, quando ele é retirado, ele não vai pro colo da mãe. Ele é separado da mãe. Ele vai para outro lugar. Você tá entendendo? Honestamente, hoje eu não sei, porque eu não sei como é que tá hoje. Eu tenho até que ver. Mas eu fui separada da minha mãe. Entendeu? Inclusive, a minha mãe falou assim, leva. Porque eu nasci toda roxa, e não é por causa disso meu nome, tá? Vocês podem parar de gracinha.
Eu nasci toda roxa porque, enfim, teve... E minha mãe ficou preocupada de eu estar com algum problema de respiração. Então ela falou, e ela trabalhava na enfermagem, então ela tinha um certo conhecimento. Na hora que ela viu aquele bebê roxo, ela falou, leva não sei pra onde, ela já falou essa história 1000 vezes, leva não sei pra onde, pra ver como é que tava o nível de oxigenação. Quer dizer, eu nasci de cesárea, não fiquei com a minha mãe, fui separada, e ainda por cima foi ela que falou, vaza daqui. Quer dizer, fui separada, e eu passei a noite toda no berçário. Eu não voltei para minha mãe. Isso, gente, pode parecer besteira, mas isso para criança é a morte. Ela literalmente nasceu e morreu depois. Isso é uma morte de tamanha dor que ela sofre. A Luciane falou alguma coisa. Realmente, inclusive em casos que a internação em UTI, muitos filhos não têm o primeiro contato com a mãe. Gente, e não ter o primeiro contato com a mãe. Oi, Vanessinha. Não ter o primeiro contato com a mãe para... Imagina, você sendo retirado desse mundo, abre o céu, você é retirado e levado para um lugar onde você não conhece ninguém. É isso. Entendeu? O bebê, ele sente o cheiro da mãe, ele conhece os batimentos cardíacos da mãe, ele reconhece a mãe toda, a voz da mãe, o cheiro da mãe, o batimento cardíaco da mãe. E aí, de repente, ele é retirado. Ele nasce de cesárea, alguém tira ele lá de dentro. E às vezes, gente, vamos combinar, o médico não é docinho, não é vem cá meu bebezinho, é na agressividade. Isso quando não usa outros recursos, enfim, para tirar essa criança de lá, né? Leva para longe da mãe, essa mãe não vai amamentar tão cedo, não fica perto. Isso para criança é um abuso. Por isso, muitas dessas crianças também, quando na vida adulta, vão entrar em relações abusivas. Porque é isso que ela está registrando. Olha o abuso que ela sofreu. Ela sofreu um abuso, né? E outra característica dessas crianças é a sensação de nunca terminar nada. Elas começam, mas não terminam. Elas começam, mas não terminam. Elas começam, mas não terminam. Por quê? Porque elas não fizeram o esforço do nascimento. Elas foram retiradas. Nossa, a Luciane falou, só pude tocar na minha filha 3 dias depois. Mas pelo menos pôde ficar perto? Ou você só viu ela 3 dias depois? Nossa. Dá pra trabalhar isso, gente, mesmo depois do nascimento, tá? Pode trabalhar isso mesmo depois do nascimento. Então, o que acontece? Fugiu a linha de raciocínio, o que eu tava falando? Assim, o tipo de emoção que essas crianças que tiveram esse tipo aí de concepção, gestação, parto, pós-parto, essas primeiras 6 horas aí, de não ter contato com a mãe, não ter leite materno, não sentir a mãe, gente, é muito sofrido para essa criança, tá? E os próximos 3 anos também tem toda uma construção dos registros, tá? Mas eu vou parar aí nas primeiras 6 horas, tá? Então essa criança ela vai registrando isso. Então ela registra abandono na concepção por conta do que eu já expliquei. Ela registra abandono na gestação por conta do que eu já expliquei também. Chega o parto, é cesariana, ela pode registrar abandono. Chega, nasceu, vai ficar com a mãe, nem fica com a mãe. As primeiras 6 horas ela é separada da mãe, ela também registra abandono. E essa criança que registrou abandono, como que ela pode se comportar na vida adulta? Foi o que eu comentei no começo da live. Solidão, crises de depressão, vícios, relações amorosas não satisfatórias. Por que essas relações amorosas não são satisfatórias? Porque ela entra na relação amorosa esperando ser abandonada. Porque ela foi abandonada pela mãe. Se a minha mãe me abandonou, quem vai me querer? Essa pessoa, ela não acredita no amor. Ela não acredita no amor. Se minha mãe me abandonou, quem é que vai ficar comigo? Eu não sou merecedora. E aí vem as crenças de inferioridade. Eu não sou boa o suficiente. E
principalmente controladoras, porque se elas não acreditam no amor, eu não acredito que uma pessoa está comigo porque ela quer, eu não acredito que essa pessoa vai me trocar. Se eu tenho medo disso, eu vou fazer o quê? Eu vou controlar. Onde você estava? Com quem você estava? Cadê seu celular? Deixa eu ver. Faz uma videochamada. Onde você está? Você está demorando demais. Está na sua mãe? Mas por que está na sua mãe? Por que você está aqui? Já tinha que estar em casa. Insegurança. Ela é muito insegura. Por quê? E o medo de ser abandonada? E o medo de ser trocada? Porque foi isso que ela registrou lá nesse período intrauterino. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o tamanho da treta? Roxane, agora! O que é que eu faço com isso? Já entendi que tem tudo isso. Medo de intimidade também, né? Não se entrega muito fácil, né? São mais racionais. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. O que eu faço com isso? Terapia, amigo. Terapia. Autoconhecimento. Vamos estudar. Vamos limpar esses registros. Vamos decodificar isso daí. Vamos ressignificar isso aí. É trabalho de autoconhecimento. Agora, se você é mãe, se você está gerando neste momento, ou se você quer gerar uma criança, o que você pode fazer para que isso seja mais... para que você tenha uma gestação mais tranquila? Isso aí dá uma live, né? Acho que vou deixar uma live para isso. Mas com a live que eu falei hoje, já dá para tirar vários exemplos, né? Se a gente entende o que aconteceu conosco e como a gente vibra, quais são as emoções que a gente tem, a gente vai evitar ao máximo fazer isso enquanto nós estamos gerando uma criança. Faz sentido, não faz? Faz sentido, né? Então aquela história, a mulher não pode se estressar, a mulher não pode acontecer isso, quanto a gravidez, É verdade, gente. É verdade. Por quê? Porque o sentimento dela é do bebê. Se ela se estressa, ela estressa o bebê. Se ela fica com raiva, o bebê fica com raiva. Todas as emoções da mãe são... o bebê vai sentir igual. O bebê vai sentir igual. E outra, deixa eu te falar... quando a mãe sente medo, o bebê também sente medo. O bebê também sente medo. E aí, se essa mãe sente medo de, sei lá, X coisa, não importa, ela tá com medo. Essa criança, lembra que eu falei que não existem regras? Podem ter várias. Essa criança, ela vai entender que a mãe tá com medo e ela sente medo também. Como que ela vai reagir a esse medo, gente? São N possibilidades, né? Uma das possibilidades é: nossa, se minha mãe tá com medo e o universo tá com medo, quem sou eu para não sentir medo também? Putz, só vou ter medo. Nasce uma pessoa super insegura, medrosa das coisas. Ou, nossa, se minha mãe tá com medo, cara, eu tenho que proteger a minha mãe. Porque ela é tudo pra mim. E se ela é tudo pra mim, eu tenho que proteger ela. Aí nasce aquele filho que quer cuidar, que quer proteger, que, nossa... tá ali, né? Parece que o menino nasceu para proteger a mãe. E tem muito disso também, tá, gente? Isso aí dá outra live. As intenções do parto, né? Para que você tá tendo um filho? Porque quando você intenciona o para que você tem um filho, esse filho ele nasce com uma missão. Eu vou salvar meu casamento parindo. Tendo filho, meu casamento é uma bosta. Mas aí eu vou ter um filho agora porque esse filho vai vir para salvar o casamento. Você está intencionando antes da concepção. Lembra que eu falei lá da concepção? Aí você vai ter uma concepção sem amor nem nada. Mas estou ali para salvar meu casamento. Essa criança, ela vem com um bastãozinho de missão assim. Você acha que essa pessoa vai ter uma vida feliz, gente? Isso aí dá outra live. Isso aí dá outra live, que é muito assunto. E já estamos finalizando nosso tempo aqui. Entendeu? Quem mais? Alguém falou comigo aqui. A Luciane, realmente. A Nilza, minha filha foi rejeitada pela mãe biológica. E ainda ficou 48 horas sem mamar. Foi parto cesariana. Hoje ela tem 26 anos e não consegue se relacionar com ninguém. Não para com o namorado. Aí, no final eu não entendi. Até se apaixonar. Eu adotei com 2 dias de nascida.
Eu tenho certeza que você fez o melhor. Mas assim, gente, a gente tem que considerar alguma coisa. Nilza, ela continua perguntando. Tem muitas dificuldades, como ajudá-la? Nilza, primeira coisa, eu sei que você como mãe quer muito ajudar a sua filha. Mas para ela ser ajudada, o primeiro passo é ela querer receber essa ajuda. Entendeu? Se ela tá fechada para isso em algum sentido, tipo, não, mãe, me deixa aqui, eu resolvo meus problemas, eu não quero saber de muita coisa. Você só pode, ajudar ela enviando vibrações positivas. Para que ela se conscientize e se abra para querer se autoconhecer e limpar essas questões dela. Agora, se ela tá aberta, nossa, que legal, gostei dessa live para ela assistir. Porque se ela se interessa, fala, nossa, eu posso limpar essa questão de relacionamentos que para mim é tão difícil. Eu posso olhar para trás e entender o que aconteceu e limpar para melhorar isso. Nossa, quero. Como é que eu faço? Aí sim, aí a gente vai começar a conversar. Mas o primeiro passo é ela ter esse ímpeto. Porque sem o querer do indivíduo, nada acontece. Tá? A pessoa tem que estar querendo, né? E aí ela querendo autoconhecimento, né? Buscar terapias para facilitar. Nossa, tem trocentas mil terapias que trabalham isso, né? Constelação familiar vai ajudar, renascimento pode ajudar. Eu, Roxana, não trabalho com nenhuma dessas duas por enquanto, nem com constelação, nem com renascimento. As minhas técnicas são Theta Healing, que também dá, né? Porque a gente faz essa limpeza, ressignificação através de uma técnica chamada Theta Healing e outras, né? Mas terapia é o que não falta. Tem um monte, né? Se você quiser depois me perguntar no privado, você vem que eu posso te orientar melhor sobre isso. Mas terapia, gente, tem para todos os gostos. É você se identificar qual que você curtiu. E principalmente ver se se identifica com o terapeuta. Porque às vezes a terapia em si é maravilhosa, mas você não foi com a cara do terapeuta e aí vai fazer o quê? Olha a questão que você vai trabalhar, é tão íntima que às vezes ninguém sabe, mal você sabe sobre você mesmo. Você vai abrir a sua vida para uma pessoa que você nunca viu. No mínimo você tem que ter simpatia pelo terapeuta. Senão, como é que faz? Você vai ficar trancada esperando que o terapeuta adivinhe tudo. Gente, terapeuta é terapeuta, não é adivinho. Facilita a vida do terapeuta. Fala que veio. Qual é a questão? Vamos trabalhar. Tem gente que chega assim. Aí eu tenho o maior sacrifício. Um monte de questão a gente trabalha, que ele deixa eu adivinhar, eu adivinho tudo que ele espera que eu adivinhe. Aí fala, que legal, agora vamos trabalhar. Mas já passou 3 sessões só eu adivinhando. 3 sessões já podia ser trabalhando a questão, né? Então, assim, facilita. Então, a primeira coisa é ela querer. Então, gente, pra gente finalizar isso aqui, né? Então, eu dei como exemplo um sentimento que foi o abandono e como que ele tá arraigado lá na nossa origem, desde a concepção. Então, como é importante a gente trazer investigações sobre a nossa vida. Isso chama autoconhecimento. Então essa live ela vem demonstrar também como o autoconhecimento é importante, como ele tem que ser prioridade na nossa vida, porque a partir desse movimento, olha só, você pensa que é coisa boba, né? Falar da vida intrauterina, o que me interessa? Já tô com 37 anos, o que eu vou ficar olhando quando eu tava investigando? Vai passar os próximos 37 no mesmo buraco, porque se recusou a olhar isso, né? São registros que você fez. Então, conforme eu falei antes, inclusive, voltando, gente, você registrou durante essa fase da sua vida concepção, gestação, parto, as 6 primeiras horas e até os 3 anos de nascimento? Tudo. Você registrou. E aí você faz o quê? Um protocolo de vida. Esse aqui que tá meu protocolo. Aí o que você faz? Fica lendo e repetindo ele durante a vida inteira. Então, me senti abandonado quando estava sendo gerado pela minha mãe. Eu sentia que nessa relação, nessa primeira relação que eu tive interação, eu fui abandonado. Minha mãe veio, me deu muito amor e sumiu. Ela parou de falar comigo. Então, daqui a 30 anos entro numa relação, vou ser abandonado. Depois, mais 10 anos, estou em outra relação. Vou ser abandonado.
Mas, eu vou ser abandonado, eu vou ser abandonado. Inconscientemente, a única coisa que ele vibra é você abandonado. Eu vou ser abandonado, eu não posso deixar essa pessoa de 1 minuto sem mim, porque se ela ficar 1 minuto sem mim, ela vai me trair, ela vai me trocar, eu vou ser abandonado, eu vou ser abandonado, eu vou ser abandonado, eu vou ser abandonado. Você repete isso. Em sociedade, vou ser abandonado, meu sócio vai me trair, vai roubar meu dinheiro. Vou ser abandonado. Tá entendendo? Aí isso vai para vários setores. Isso vai para vários setores. Então, a importância de a gente trabalhar o autoconhecimento. E conforme o Rodrigo perguntou, já vendendo, lógico, também aqui, trabalho individualmente, né? Então, essas questões que a gente traz aqui são questões que a gente já observou, já trabalhou, inclusive, né? E o meu intuito aqui é trazer consciência. Consciência para que você saiba, para que você entenda até onde a sua ferida está doendo e até onde para você é interessante se autoconhecer, se olhar, né? Seja palestras, no YouTube tem um monte de coisa, né? Mas você precisa identificar as suas feridas, quais são as suas questões, né? E para aí tem vários terapeutas, eu sou uma delas, mas não precisa ser comigo, pode ser com qualquer pessoa. Meu intuito aqui é despertar o interesse para o autoconhecimento. Se for comigo, ótimo, fico muito feliz por você confiar no meu trabalho. É só mandar um inbox, falar, Roxana, gostei, quero saber mais sobre seus atendimentos, estou aqui. Então, Roxana, gostei muito, você pode me indicar algum terapeuta? Eu gostaria de entender, conheço vários também. Não precisa ser comigo, mas a importância da gente expandir isso, gente, porque é o que o mundo está precisando. É o que o mundo está precisando, de pessoas mais conscientes. E para nós termos pessoas mais conscientes para as próximas gerações, é preciso que elas nasçam com consciência desde a concepção. Ou seja, que os pais dela, né, tenham consciência para ter uma concepção consciente, para ter uma gestação consciente, para ter um parto consciente, para ter ai meu Deus, gente, para criar esta criança com consciência. Aí nós vamos ter ser humanos conscientes. É desde a concepção. Então nós temos sim, não tem que ficar deixando para a geração futura, porque até a geração futura depende da gente, de nós sermos conscientes para que elas sejam conscientes também. Então é isso, né? Esse é o meu desejo do fundo do coração. Espero que vocês tenham de alguma forma se beneficiado com essa minha live. Se vocês gostaram, manda para os seus amigos, para os seus colegas, né? Fala assim, nossa, assiste pelo menos um pedacinho aí, vê o que você acha, né? Para a gente espalhar, né? Esse movimento aí para as pessoas. Ah, Lu, obrigada, gratidão, que bom que você gostou. Vou ver se eu trago outros temas relacionados a isso, porque dá pra gente falar bastante coisa e eu gosto muito, né? E eu vou continuar o meu estudo por aqui, comecei a estudar sobre isso, gostei muito, né? E vou trazer mais para vocês. A Nilza falou o seguinte, eu fiquei internada no hospital 3 anos sem ver minha mãe. Nossa, Nilza, fui internada com 1 ano e meio de idade e voltei para casa com 5 anos. Uau! Até 1 ano atrás me senti abandonada pela minha mãe. Nossa, Nilza, que profundo! E você percebeu que você adotou uma criança com o mesmo sentimento, né? Quer dizer, tudo que você está tendo hoje é uma grande oportunidade para você desenvolver esse dom dentro de você, que é eu sou inteira, eu me sinto bem, eu estou integrada com o todo, eu posso ter relações saudáveis, né? Que é o oposto do abandono. Então, para você aprender sobre como lidar com o abandono, você sofre o abandono. Então, você passou por questões que você precisava para trabalhar esse dom. E com todos nós é dessa forma, tá? Tudo que acontece conosco são bênçãos, são oportunidades que nos surgem para que nós possamos desenvolver o dom que nós necessitamos. Pois é, Nilza, eu tô fazendo terapia, tô entendendo. Pois é.
Então você vai compreender cada vez mais. Que bom que você veio para a live hoje, de repente trouxe mais clareza sobre a sua situação, né? E aí, gente, o que faz com isso, né? Nossa, eu não tenho dinheiro para terapia. E agora, o que eu faço com isso? Bem, a partir do momento que você entende que essa sua sensação de abandono tem uma origem, quando você sentir ela de novo, você fala, para tudo, peraí. Estou sentindo abandono. O que isso significa? Significa que eu estou entrando num gatilho de um comportamento padrão, que tem origem lá atrás. Então, na verdade, essa sensação de abandono é uma ilusão. Ela não está acontecendo. Eu só estou engatilhando algo que aconteceu. Então, deixa eu me tranquilizar. Porque eu não preciso me sentir abandonada, eu sei como está integrada, e você começa a usar de afirmações positivas. Toda segunda eu coloco afirmações lá no feed, gente, de diversos assuntos. Toda segunda-feira eu coloco afirmações. As afirmações ajudam muito a reprogramar, a limpar, né? Só que tem que ter constância, né? Porque é um processo que exige tempo. Então você começa a trabalhar. Eu estou integrada com todo, eu posso ter relações saudáveis, é permitido que eu tenha relações saudáveis, eu sei como ter relações saudáveis. Você começa a trabalhar afirmações que te ancorem nessa energia, para você não se sentir mais abandonada. E ter essa consciência, que essa sensação de abandono é tua. Não é o outro que está fazendo você sentir, é você que sente. É teu. O outro não tem nada a ver com isso. É você que sente. Então você precisa trabalhar isso em você para você ficar parando de atrair relações que te ajudem a sentir mais abandono. Porque é isso que vai acontecer. Enquanto você vibra abandono, o que você trai? Abandono. Então você não tá vítima ali quando você atrai uma relação que não dá mínima para você. Nossa, mas eu faço tudo por ele. Mas você percebe que no teu campo energético tem a vibração do abandono? Já tem. Você não tem consciência, mas ela tá ali. E a gente atrai o que a gente vibra. Se você está vibrando abandono, você vai atrair. Mas que você não entenda, é o que você está vibrando. Então, começa a trabalhar isso. Opa, peraí, não precisa atrair esse relacionamento merda aqui não. O que tá acontecendo? Eu tô vibrando abandono. E tô achando que ficar com ele é melhor do que ficar sem ninguém. Não, peraí. Vamos trabalhar isso aqui. E vamos pedir ajuda para transmutar essa energia, para você parar de vibrar isso. E trazer o entendimento que você precisa para firmar essa energia no teu campo e você começar a vibrar expansão. Isso é com tudo, tá? A gente tá falando de abandono, pode ser rejeição, pode ser falta de dinheiro, escassez, pode ser tudo. A gente tá falando de abandono agora, né? É isso, gente, eu vou parar de falar porque eu adoro ficar falando, já são 9h09 e eu preciso me despedir de vocês. Mas eu curti muito, cara, eu adoro essas lives. Se vocês tiverem sugestão de tema, manda lá no meu inbox. Eu gosto da interação de vocês, gente, falem comigo. Eu sou uma pessoa que nasceu de cesariana. Vocês têm que me dar atenção. A controladora. Brincadeira, gente. Tô zoando com vocês. Mas é sempre bom saber se vocês estão gostando, se vocês têm alguma sugestão de tema, se vocês estão entendendo. Então a interação de vocês me direciona a atender vocês da melhor maneira, né? A Luciene. Então me direciona a atender vocês da melhor maneira, né? Então é isso. Gratidão pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, que é super valoroso. E se vocês dedicaram a mim, eu me sinto muito lisonjeada. Gratidão também, Luciana, uma das melhores. Obrigada, que bom que você gostou. Obrigada, Nilza, por compartilhar, abrir o seu coração e trazer suas questões. Muito, muito honrada em você compartilhar comigo algo tão íntimo. Muito obrigada. E é isso, gente. Me despeço aqui. Lembrando que essa semana tem workshop de divórcio energético na quinta e na sexta-feira. São 6 horas
de workshop para a gente limpar, inclusive, todos esses sentimentos aqui de intrauterinos, porque acabam que eles são pactos e contratos que nós fazemos com a nossa mãe. Então a gente vai trabalhar isso, né? Limpeza de pactos, contratos, votos, esses sentimentos aí que a gente se agarra a eles. É chamado de divórcio energético, porque a gente vai fazer o quê? A quebra, né? A liberação. Então, não necessariamente relações conjugais, independente disso, é muito além, vocês já viram, né? Eu acabei de comentar aqui. Então, essas sensações vão muito além do conjugal, vem muito antes, mas a gente acaba levando para essas relações. Então, a gente vai trabalhar isso quinta e sexta, junto com o Isael, que é um grande parceiro meu, dias 27 e 28, 6 horas de divórcio energético. Vai estar fantástico. Eu estou quase me clonando para participar também desse evento, vai ser muito bom. Quem quiser saber mais é só me chamar no inbox, falar quero saber do divórcio energético, que eu mando as informações para vocês, tá bom, gente? Então, um grande beijo e até segunda-feira com a live às 20 horas. Já coloco o relógio para despertar. Um beijo para vocês. Até mais.